Muito bom dia, senhores vereadores. Estaremos dando início à sessão ordinária, dia 27 de março de 2020. Quero cumprimentar a todos, informar também que esta reunião é uma reunião de maneira restrita devido à pandemia que está acontecendo tanto no nosso país como no mundo. Faço nesse momento a palavra ao senhor secretário para que ela proceda a chamada nominal e a conferência do colegal para que a senhora possa proceder à abertura desta sessão ordinária. Bom dia. Bom dia. João Pedro da Silva Rolim. Presente. Antônio Romário Silva de Aguiar. Presente. Ananias da Cruz Araújo. Presente. José de Souza Pereira. Presente. Diego Wesley Silva Frota. Raimundo Alves Carvalho. Presente. Maria da Silva Costa. José Juan Ligório de Oliveira e Manuel Lima Costa. Muito bem. Após feita a conferência e havendo quadro legal, declaro neste momento aberta esta sessão ordinária. Dando sequência, passo a palavra ao senhor vereador Ananias para que ele ocupe o espaço do texto bíblico. Tem a palavra, senhor vereador. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Eu irei ler aqui o versículo em Jeremias 17, capítulo 17, e versículo 7 e 8. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Amém. Amém. Muito obrigado, senhor vereador, por ocupar o espaço do texto bíblico. Dando sequência, pergunto à senhora secretária se nesses últimos dias recebemos alguma matéria à casa. Não recebemos nenhuma matéria na casa. Muito bem, senhora colheita. Mas nada. Passa a palavra à senhora secretária para que proceda a colheita da assinatura dos seus vereadores. Bom dia. Bom dia. Vamos coisa não está cheia. Pode entrar, senhor. Bora, Biel. Tem vaga hoje. É isso.
Depois vocês não viram o carro corona. Essa atividade não, esse não pode parar. Obrigada. Muito bem. Feita a colheita das assinaturas, já continua a palavra com a senhora secretária para que ela proceda à leitura da ata anterior. Ata das sessões da Câmara Municipal de Lago dos Rodeios, Estado do Maranhão, em 13 de março de 2020, às 19 horas, no auditório Antônio Modesto Pereira Neves, situado na rua 8 de maio, sem número, Lago dos Rodeios, Maranhão. Reunindo-se ordinariamente os senhores vereadores, sob a presidência do senhor João Pedro da Silva Rolim, que no exercício do cargo inicia a sessão com os agradecimentos iniciais, cumprimentando os nobres vereadores e a toda a população presente. Em seguida, pediu que a secretária fizesse a chamada nominal dos nobres vereadores, estando presente João Pedro da Silva Rolim, presidente, Antônio Romário Silva de Aguiar, primeiro vice-presidente, Ananias da Cruz Araújo, segundo vice-presidente, José de Souza Pereira, primeiro secretário, Diego Wesley Silva Frota, segundo secretário, Raimundo Alves Carvalho, Maria da Silva Costa, Janderlan Gregório de Oliveira e Manuel Lima Costa. Após tal formalidade, o presidente constatou que havia quórum legal e dá sequência à sessão com a leitura do texto bíblico, feita pelo vereador Raimundo Alves Carvalho, que leu o livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10 a 14. Em seguida, o presidente pediu que a secretária fizesse a leitura da ata anterior, que é colocada em votação e aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente pede que a secretária fizesse a leitura do expediente recebido, projeto de lei municipal número 194, de 12 de fevereiro de 2020, que altera a lei número 162/2016, que dispõe sobre a concessão de diárias ao servidor público municipal e dá outras providências. E projeto de lei municipal número 195/2020, que dispõe sobre a criação dos cargos de engenheiro civil e de nutricionista e dá outras providências. É feita a leitura do projeto de lei número 194/2020 e colocada em discussão. O vereador Ananias Araújo fez a defesa do mesmo e os vereadores Raimundo Alves e Diego Frota comentaram sobre o referido projeto. Em seguida, é colocado em votação e aprovado por 6 votos a favor e 2 votos contra. Votaram contra Diego Wesley e Raimundo Alves. Os vereadores que votaram contra justificaram seus votos. Em seguida, o presidente pede que a secretária fizesse a leitura do projeto de lei número 195/2020. É colocado em discussão. O vereador Ananias Araújo fez a defesa do projeto de lei em discussão. Raimundo Alves e Diego Frota comentaram sobre o mesmo. Após a discussão, o projeto é colocado em votação, tendo 6 votos a favor e 2 votos contra. Votaram contra Raimundo Alves Carvalho e Diego Frota. Os mesmos justificaram seus votos. Na sequência, o presidente abriu espaço na tribuna, onde pediu que a secretária fizesse a leitura do ofício número 25/2020, em resposta do Executivo, justificando a ausência do prefeito municipal. O prefeito, por meio de ofício, justificou as questões abordadas e indagadas a ele. Em seguida, o senhor Jardel Cássio fez uso da tribuna, comentando sobre a forma que o prefeito municipal respondeu ao ofício de convocação, que achou a mesma inconveniente. Jardel mencionou sobre as estradas do povoado São João da Mata, das obras inacabadas, julgou a administração do Poder Executivo, desastrosa. Em seguida, fez uso da palavra a senhora Ariana Moita, falando ao vereador Ananias sobre os projetos de lei e requerimentos que ele mesmo apresentou, que foi aprovado na Casa Legislativa, encaminhado ao Executivo, porém não foi executado no devido tempo.
deu como exemplo o requerimento sobre a criação do cursinho preparatório para o Enem, que o próprio vereador Ananias criticou na casa por não ter sido executado no tempo adequado. Questionou sobre o dinheiro que ficou bloqueado nos cofres da prefeitura para pagar os funcionários. A mesma queria saber para onde esse dinheiro foi. Comentou também sobre o lanche escolar, que muitas das vezes falta nas escolas. O vereador Ananias comentou sobre a fala da senhora Ariana. O vereador Diego Frota comentou sobre os projetos de leis, indicações e requerimentos que os vereadores apresentam na Casa Legislativa, que são aprovados e não são sancionados pelo prefeito municipal. E quando sancionados, não são executados. O senhor Alzemar Ribeiro fez uso da palavra, pedindo aos novos vereadores que fiscalizassem mais o Poder Executivo. O senhor Antônio do Neutro usou o espaço da tribuna, pedindo que os vereadores atuassem com foco na gestão atual, pois os mesmos não foram eleitos para defender ou falar da gestão passada, sendo que o povo precisa desta gestão, e que os vereadores têm que fiscalizar o município, trabalhando com seriedade e honestidade. A senhora Risônia Ferreira Lima perguntou sobre a nutricionista que tem na área da educação, pois a mesma presta serviço na escola da zona rural e nunca viu o acompanhamento de uma nutricionista. Na sequência, o presidente encerra o espaço da tribuna, agradecendo a participação de todos. O presidente da casa colocou em plenário a votação sobre as reuniões serem à noite ou pela manhã e deixou claro que esta sessão foi realizada à noite para receber o prefeito municipal, pois seria um horário adequado para o mesmo e para os demais. Teve como resultado 6 votos a favor para que as sessões continuem às 9 horas da manhã e 2 votos para que as sessões fossem às 19 horas da noite. Votado pelos vereadores Diego Frota e Raimundo Alves. O presidente então declarou que, por maioria dos votos, as sessões será às 9 horas da manhã, não havendo nada mais a tratar e cumprindo com todas as finalidades dessa sessão ordinária. O presidente encerra a sessão, agradecendo a presença de todos e convidando a população para a próxima sessão, no dia 27 de março, do ano incluso, às 9 horas da manhã. E para constar, eu, secretária, lavei a presente ata, que é lida e achada conforme, vai devidamente assinada e datada. Muito bem. Após a leitura da ata anterior, ela está em discussão, não há manifesto, entra em votação a partir desse momento. Pergunta ao seu vereador Didi, Diego, seu Zé Vaqueiro, Mário, Ananias, declaro aprovado a ata da sessão anterior.
Muito bem, após a votação da ata da sessão anterior, declaro aprovado e devidamente assinado. Passamos agora para o grande expediente, enquanto temos como matéria projeto de decreto legislativo número 01/2020, que tem como emenda: decreta a suspensão das sessões legislativas extraordinárias e das sessões ordinárias, bem como da suspensão de atendimento presencial no âmbito da Câmara Municipal de Lagos Rodrigues e da outras providências. Passo nesse momento a palavra à senhora secretária para que ela proceda o teor do decreto legislativo 01/2020. Decreto legislativo número 01/2020. Decreta a suspensão das sessões legislativas extraordinárias e das sessões ordinárias, bem como da suspensão do atendimento presencial no âmbito da Câmara Municipal de Lagos Rodrigues e da outras providências. João Pedro da Silva Rolim, presidente da Câmara Municipal de Lagos Rodrigues, Estado do Maranhão, no uso da atribuição que ele confere à Lei Orgânica Municipal e o regimento interno, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente decreto legislativo, considerando o decreto municipal número 04/2020, dispondo sobre as medidas do município de Lagos Rodrigues de enfrentamento e prevenção da transmissão da Covid-19 e da outras providências. Considerando o decreto estadual, onde determina a suspensão presencial de atendimento ao público em órgãos públicos e também do estado de calamidade pública declarado por meio do decreto estadual número 35.672, de 19 de março de 2020. Considerando evitar aglomerações para assim dificultar o aumento da pandemia mundial. Decreto. Artigo 1º. Considerando a crescente crise em torno da epidemia Covid-19 em nosso país, essa Casa Legislativa resolve suspender a realização das sessões legislativas extraordinárias por prazo indeterminado e das sessões ordinárias até o dia 30/4/2020. Artigo 2º. O trabalho da secretária da Câmara Municipal se dará exclusivamente pelo telefone DDD 99984258289 e via e-mail cm.lagosrodrigues@hotmail.com, evitando o contato presencial. Parágrafo único. Os servidores do Departamento de Serviços Gerais funcionarão internamente, sem atendimento ao público, com a jornada quanto necessário para a limpeza deste órgão, por assim estarão liberados a retornar às suas respectivas residências com observância aos dias expedidos pela presidência da Câmara. Artigo 3º. Os prazos definidos pelo regimento interno, no que se refere à tomada de contas em fruição, será suspenso pelo prazo de 30 dias, continuando seu curso após a nova deliberação. Artigo 4º. O presente decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, sendo que seus efeitos atingem imediatamente todas as sessões extraordinárias já marcadas no ano em curso dessa Casa de Leis, até a regularização da crise oriunda da pandemia do Covid-19. Artigo 5º. Retorno à normalidade se dará pela edição de novo decreto, cientificando-se os vereadores e servidores. Artigo 6º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Revoga-se todas as disposições em contrário. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Lagos Rodrigues, em 27 de março de 2020. João Pedro da Silva Rolim, presidente. Muito bem, após feita a leitura, vou fazer as devidas considerações a respeito do decreto legislativo 01/2020.
Primeiramente, quero cumprimentar mais uma vez os vereadores, né, abrindo exceção à Assembleia da Casa, né, que a reunião hoje era restrita aos parlamentares e à imprensa da Casa. Mas quero desejar a vocês um muito bom dia, sejam muito bem-vindos, essa casa é aberta, mas o motivo que se está falando de forma restrita é devido a esse problema que vem acontecendo tanto na nossa municipalidade, estadual, a nível federal e também de nível internacional. Bem, hoje a reunião dia 27 de março não é uma reunião extraordinária, é uma reunião ordinária comum prevista pelo nosso regimento interno. E evidentemente não havia nenhum aspecto jurídico que impedisse nós de realizarmos essa reunião. Mas essa reunião está sendo realizada observando todas as normas que vêm pelo decreto expedido pelo prefeito municipal, observando as regras do decreto estadual e assim as demais organizações que orientam as normas de aspectos voltados a medidas sanitárias. E com esse teor, com esse todo embasamento, a presidência da Casa ela apresenta hoje o decreto legislativo número 01/2020, considerando todos os aspectos e principalmente o que já foi lido aqui pela Secretaria da Casa, ao plenário, aos senhores vereadores, que, pela lógica e a sua frequência normal, será devidamente entrar em votação. E a gente, essa Casa Legislativa, observando todos esses problemas que vêm acontecendo, não só de uma maneira da saúde, que esse vírus, ele afeta toda uma cadeia. A cadeia, tanto no sistema único de saúde, porque a sua proliferação é muito fácil de passar de um para o outro, e o sistema único de saúde, o SUS, ele não vai atender uma demanda muito grande se não ser tomadas essas medidas, observando as indicações feitas pelos órgãos sanitários. E também ela afeta a economia do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil como um todo. Muitas famílias estão a passar também por grande necessidade devido a esse isolamento. A gente deve considerar isso e trabalhar de alguma maneira para que seja um equilíbrio, tanto em cuidar da população e observar também a economia. É um problema sério, campo meio tenso de se resolver, mas a gente deve pensar, acredito que existe especialistas já nessa área, observando prefeitos, governadores, trabalhando nesse aspecto para que a gente possa passar quanto antes desse vírus que vem afetando todo o ambiente da nossa federação. E aí a gente apresenta esse decreto como medida sanitária e também dá resposta, como outras câmaras já fizeram seu decreto legislativo, suspendendo todas as atividades. E aí o decreto 101 vem para suspender, pelo prazo de 30 dias, os trabalhos dessa casa, evitando que a população e os vereadores juntem-se de uma forma aglomerada e evitar o contato, porque é justamente isso que espalha o vírus. Então, observando todo o fundamento que aqui já foi exposto, essa casa dá uma resposta para tentar ajudar e evitar na contribuição de aglomeração, que vem sendo ocasionado em ambientes que precisam de pessoas, não é? Como, por exemplo, os órgãos estaduais, eles suspenderam todas as suas reuniões para evitar isso. E a casa hoje apresenta esse decreto que vai ser devidamente entrar em votação pelos novos vereadores. Gostaria de pedir aos senhores vereadores que votassem a estima e alta consideração quanto a este decreto 01/2020 proposto por essa mesa diretora. Muito obrigado. Muito bem, feito as devidas considerações, projeto de decreto legislativo número 01/2020, ele está em discussão pelo plenário da Casa, para os novos vereadores que quiserem comentar a respeito ou algo semelhante. Tem a palavra os senhores vereadores.
Não havendo manifesto, o decreto número 01/2020 está nesse momento em votação. Pergunto ao senhor vereador Didi, senhor vereador Diego, senhor vereador Zé Vaqueiro, senhor vereador Romário, senhor vereador Ananias, declaro neste momento aprovado o decreto legislativo número 01/2020. Então, só sobre o caneta, né? Você quer que eu não, me dá esse aqui. Foi que Todos assinados. Ananias, assim, seu. Não, não foi você que me pegou, não? Tá escrito? Sei que o Romário já passar para você assinar. Vai assinar. Tá aí, Jeremias. Você é o que ali? Ah, então posso. Assumir efeito, achei a assinatura dele. A leitura do É a minha. A do Diego tem o nome dele. A minha tá certa aqui, não. Você colocou o nome? Coloquei. Então é a do Ananias. Não vou por você. Essa é a minha aqui. Você quer mim? Ananias. Você queria? Você Didi? É. Eu pensei que era ele, porque tinha notado. Bom, que cópia Já original assinou? não tem nenhum Já assinou o problema. decreto do João Pedro. Cópia original não é Você problema. decide? Não. No final. A parte mais depois eu vou fazer a cidade. Se essa assinatura do João Pedro, já que branco. Tem que assinar. Oi? Se a assinatura do João Pedro, eu checo branco. Eu achei que não. É isso. Todos assinados, certo? Não. Vai tomar todos assinados. Muito bem. Discutido e votado o decreto 01/2020 que suspende as sessões extraordinárias e as sessões ordinárias, bem como atendimento presencial no nome da Câmara Municipal de Lagos Rodrigues. Passamos ao uso da tribuna, se algum vereador quiser fazer uso da mesma, fazer algum comentário, este é o momento. Bem, não havendo comentário, quero agradecer a presença dos senhores vereadores que vieram cumprir com o seu dever e dizer que vamos superar aí quanto antes essa proliferação desse vírus que vem aí afetando a todos. Muito obrigado, cumprindo assim com as finalidades do nosso regimento interno, agradecendo a imprensa que veio aqui mais uma vez comparecer, trabalhando cumprindo com o seu dever, e reforçando aos senhores vereadores, declaro neste momento encerrado esta sessão ordinária. Meu muito obrigado a todos.